Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Fala Varão e o Fala Varão dessa semana, como eu sempre falo, é especial. É especial porque semana passada a gente não conseguiu fazer, então essa semana é uma semana também especial porque a gente tem um convidado hoje muito bacana e eu tenho certeza que você que está em casa não vai se arrepender, né, de estar aí sentado ouvindo um pouquinho da sua história, sua trajetória de vida. Tenho certeza que vai ser muito edificante para você que está em casa. Antes de chamar ele aqui para sentar comigo para a gente começar esse bate-papo, eu queria te fazer um pedido para que você venha aí se inscrever no nosso canal, acionar aí o sininho, deixar o joinha aí e compartilhar esse conteúdo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é muito importante para o canal. Então Deus abençoe vocês, arrasta a cadeira, senta no sofá e vamos para mais um Fala Varão. O convidado de hoje veio de longe, mas está aqui comigo, um grande amigo, um grande parceiro. Queria chamar aqui para sentar junto comigo para bater um bate-papo, ele, Jefferson Duarte. Vem para cá, meu amigo. Glória a Deus, estamos aí. Nosso convidado hoje, Jefferson, meu amigo, meu parceiro. Veio de longe, gente. Veio de longe, veio de São João, né? São João de Meriti. São João de Meriti, tá? Então por isso que eu falo para vocês que o Fala Varão ele é especial, porque pessoas vêm de longe para cá para participar do Fala Varão, atender esse convite aí. E eu queria te agradecer, irmão, por esse privilégio de você poder sentar aqui para a gente bater um papo. Um tempão que eu não te vejo, né? Muito tempo que a gente não senta, que a gente não conversa, né? A gente tem uma história bem legal juntos, né? E eu queria já começar esse Fala Varão te pedindo para você se apresentar para quem está em casa, quem está nos vendo lá. Quem é o Jefferson? Quantos anos o Jefferson tem? Se é casado? Onde mora? Já falou onde mora, né, São João, mas onde congrega? Fala um pouquinho para a gente aí de você. Primeiramente, é um prazer enorme, né, estar aqui. Quando você me fez um convite, eu falei, poxa, que benção, né, de estar com você, de rever, né, de vir, de lembrar tantas histórias, né. Eu me chamo, como você já falou, Jefferson Daniel Duarte, né, sou casado, eu tenho 4 filhos. É um prazer enorme, um presente de Deus, que Deus me deu essa família. E sou policial militar, né, do estado do Rio de Janeiro, e também hoje congrego na Igreja Batista Atitude de São João de Meriti. Então, Jefferson, a gente já vai começar já, né, te fazendo uma pergunta para a galera que também te conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida, né, da sua criação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, pode ficar bem relaxado, não se preocupa com o horário, né? Não se preocupa com o horário. Então, para a gente entender um pouquinho quem é o Jefferson, como é que o Jefferson chegou até onde ele está agora, eu queria que você falasse um pouquinho da sua criação, seus pais, sua mãe, um pouquinho da sua vida do Jefferson. Sim. Pois bem, eu sou nascido e criado num lar evangélico, né? Meus pais são pastores, inclusive foi teus pastores. Sim. Também, né? E fui criado nesse lar, né, debaixo dessa pauta, né, da religião, né, debaixo do evangelho. Sou grato a Deus pelos pais que eu tive, né, pelo ensinamento que eu tive, e fiquei muito tempo, né, na igreja e servi o quartel, né, aos 18 anos, servi o quartel. A partir dos 18 anos comecei a viver no quartel, fiquei 8 anos no Exército, e agora sou policial do estado do Rio de Janeiro. Vou completar agora 12 anos. Caramba, 12 anos da Polícia Militar. E ao todo já são 20 anos na carreira militar, né? Como eu falei, sou casado com a minha esposa Valéria, está ali, aquela linda. 4 filhos, né? Thaís, Jéssica, Azaf e Caleb. Caramba. E hoje nós estamos congregando na Igreja Batista Atitude, lá de São João de Meriti, onde lá nós somos supervisores de rede, né? Lá eles chamam, a igreja, ela é em rede, né? E lá nós congregamos na Rede Azul, somos responsáveis pela Igreja Azul, ou seja, nós pastoreamos a Rede Azul. E é um privilégio, né, também fazer parte do Ministério de Louvor lá. Muito legal. Né? Como tocamos muitas vezes juntos, e hoje lá eu continuo fazendo baixo, toco contrabaixo lá, e Deus tem nos abençoado, né? Tem nos abençoado, e é sobre isso.
E fala um pouquinho pra gente, ô Jefferson, como é que é ser filho de pastor, filho de pastores, né? Porque tua mãe também é pastora também, pastora Claudete, pastor Zé Luiz. Como é que é nascer num lar que teu pai é pastor, tua mãe é pastora, Rapaz, teus irmãos ali, né, mais velhos também, né? é uma pergunta muito boa, Ramon, porque ao mesmo tempo que é muito bom você ser nascido e criado no lar evangélico, e ao mesmo tempo você ser criado por pastores, e por antigamente eles não terem um bom respaldo, né, assim, uma boa assessoria, ao mesmo tempo que foi bom, foi ruim, porque muitas vezes a gente sentia a ausência do pai dentro de casa, né? Por mais que a gente era feliz, como eu sou grato a Deus por ter meus pais como pastores, mas ser filho de pastor naquela época era muito ruim porque era de segunda a segunda na igreja, né? Meu pai, minha mãe, era de segunda a segunda na igreja e quando a gente não tinha o nosso pai, às vezes no momento do futebol, a gente não tinha o nosso pai, às vezes no momento de escola, né? Mas uma coisa eu tenho para dizer, que o que eu tenho de fé hoje foi o que eu vi ele fazer, né? A trajetória de vida dele, todas as experiências espirituais que eu vi, que eu acompanhei, né? E sou grato a Deus por isso que hoje ainda sou crente, né? Por conta disso. Ao mesmo tempo, é o que eu falo, é uma linha tênue, né? De você, ao mesmo tempo de ser filho de pastor, de como ser é bom, e também não é que seja ruim, talvez, ou seja, a ausência. Uhum. Mas eu só fui entender quando eu virei pastor. Porque quando você entende o chamado, né, você vê que nunca foi o pesar, né? Ele nunca fez aquilo com pesar, a ausência dele é porque ele tinha um chamado por aquilo ali. E conversando esses dias com a minha esposa, hoje a gente pode entender que às vezes eu sempre via meu pai falar muita coisa, eu sempre via meu pai fazer muita coisa. E hoje chegou um momento de eu ter minhas experiências com Deus, né? Por hoje eu ser crente, por ter visto ele fazer, por ter acompanhado ele, né? Como você também foi membro da igreja dele lá, tocamos junto por várias vezes, temos muitas histórias, né? Com isso. E só que hoje o que eu peço a Deus é viver o que ele viveu, né? A unção que realmente que ele passe a unção que ele tinha, né? Passe por mim e com sabedoria, né? Junto com a minha esposa também saber acompanhar os meus filhos, né? Ao mesmo tempo estar na igreja, né? 100% na igreja e também estar 100% com os meus filhos, intensamente. O momento que eu estiver com eles, eu estar com eles. E saber, para eles entenderem a grandeza, né? Não o pesar de estar na igreja. Porque, às vezes, quando a gente é pequeno, quando a gente não entende o chamado dos nossos pais, né? A gente quer, como criança, quer ficar na rua, quer jogar a nossa bola. E quando você tem um pai pastor, meu irmão, você tem que ir para a igreja. Né? Não tem jeito, você tem que acompanhar. Então, por várias vezes, dormimos na igreja, né? Passava a semana toda na igreja, era o dia todo na igreja. E, às vezes, a gente, como criança, né, não entende, a gente quer jogar bola, né? Só que hoje eu entendo que só estou crente hoje por ter passado por tudo aquilo, né? Porque hoje é um evangelho bem diferente do que nós vivemos, né? Um evangelho bem diferente do que nós vivemos. Eu acho que a gente foi forjado, né, para estar aqui hoje, para que não possamos ser persuadidos com esse mundo, né? Então, ao mesmo tempo que eu me alegrei, né, como ser filho de pastor, e nessa linha tênue, eu também agradeço a Deus porque grandes coisas meus pais fizeram, né? Grandes coisas meus pais fizeram e foi muito bom ser filho de pastor. Fora né, esses detalhezinhos, mas ser filho de pastor, acho que é uma graça que Deus nos dá para poucas pessoas aqui nessa terra. E como é que era a tua convivência aí com teu pai, com a tua mãe? Quem era mais linha dura? Eu já sei quem é, né? Mas a galera que está em casa, né, que está te conhecendo hoje, não sabe.
Rapaz, a linha dura lá sempre foi meu pai, né? Meu pai sempre foi bravo demais, você conheceu. Minha mãe é uma mãezona. Eu até falo que queria ter minha mãe como minha sogra. Apesar de ter uma sogra maravilhosa, que foi a missionária Regina, né? Você teve o Sim, prazer de conhecer. Não tem, ela é uma mulher ímpar aqui na face da terra, né? A minha sogra. Mas lá a linha dura sempre foi meu pai. Meu pai sempre foi o Carrasco. como é que era dia de culto lá? Você não queria ir? Como é que ele falava lá contigo Rapaz, não lá? tinha muito isso de Como é não que... querer ir, né? Não tinha muito isso, não. Não tinha não, né? Vambora e acabou. E engraçado, né? Que a gente conversando esses dias com a minha esposa, né? A questão dos meus filhos, de quando ela fala assim, vamos para a igreja, ele tem aqueles argumentos, pai, poxa mãe, eu quero ficar um pouquinho mais, Uhum. né? Quero jogar um pouquinho de futebol. Ou seja, a gente argumenta com o filho, se pode ou não pode. Não, filho, só que naquela época era não, mano. Era o dia de culto, a gente já sabia que tinha que ir pro culto. E, ao mesmo tempo, Ramone, que era esse pesar, mas a gente já tinha um costume, entendeu? Por mais que às vezes a gente sabia que tinha um futebol, mas nós sabíamos que nós tínhamos que estar na igreja, entendeu? Ao mesmo tempo que era pesado, era leve, porque a gente tinha o prazer de estar na igreja também. Não era aquela coisa de vir para a igreja, mas ficar pensando no futebol. Não, como criança a gente queria estar no futebol. Mas a partir do momento que nós víamos para a igreja, nós entendemos que ali era o chamado e é o que a gente tinha, que a gente nasceu, que a família foi feita para isso. Teu pai acabava fazendo vocês entenderem isso, né? Que esse era o caminho, né? Que esse era o caminho. Mesmo na forma, vamos supor, ignorante dele, Sim. né? Aquela Forma forma bruta, de né? forma bruta, porque eu falo como foi a questão deles serem mal assessorados, Sim. né? Então, essa parte que a gente tenta equilibrar com os nossos filhos, né? Ao mesmo tempo de saber entender o tempo da igreja, o tempo de estar em casa, o tempo da escola, o tempo de brincar, né? Só que naquela época era ir embora e acabou, não tinha dois papos. Embora é a igreja, é isso e acabou. E conta pra gente aí, alguma coisa assim que você viveu lá com teu pai, lá na época lá que você congregava com ele, que tu fala assim, caraca, só meu pai mesmo pra fazer isso aqui comigo e tal. As histórias aí. Rapaz, Algo assim que marcou tua vida com teu pai lá, com você congregando com teu pai. o Ramon, uma coisa que eu sempre, que me marcou o ministério do meu pai, foi a cura divina e libertação, né? A cura divina e libertação sempre foi algo assim que me impactava, né? Aquela época de expulsação de demônio, aquela coisa, né? A cura divina. E uma coisa que me marcou foi quando eu vi um paralítico, né? Um paralítico sair da cadeira de rodas, né? E aquilo ali foi algo que, mesmo quando eu já tinha meus 12 anos, e ele me chamou, né? No momento da oração, que o rapaz veio de cadeira de roda, e ele falou assim, você vai ser curado hoje. E nesse momento que ele estava orando, ele me chamou e falou assim, filho, quando eu acabar de orar, você sai correndo no corredor que ele vai atrás de você. Você tem fé? Eu falei, tenho. Aí foi quando ele começou a orar, o rapaz. Aí meu pai falou assim, pode correr que ele vai atrás de você, mas vai com fé. E eu comecei a andar no corredor e o rapaz levantou, né, da cadeira de roda e caminhou juntamente comigo. Eu dava voltas na igreja, esse rapaz também andando. E aquilo ali foi algo que marcou a minha vida. E a tua mãe? Fala um pouquinho da tua mãe. Como é que era a tua mãe, convivência com a tua mãe? Minha mãe é uma mãezona, né? Minha mãe sempre tentando compreender os filhos, né? Porque os pais naquela época eram um pouco ditador, né? Era da forma deles. E minha mãe sempre tentando equilibrar, né? Essa questão do pai, tentando fazer a parte da mãe, tentando fazer a parte do pai também. E aonde que me acompanhava, né? Na ausência do meu pai, ela que me acompanhava. Questão de conselho já era mais a tua mãe que dava, né? Minha mãe que dava o conselho e também ela que pegava. Quando teu pai te pegava lá pra chamar a atenção, ela que vinha e passava Ela a mão na vinha, cabeça, né? O meu pai, ele demorava, né, para falar. Mas uma coisa, ele era difícil bater na gente, mas era quando ele dava um beliscão, doía mais do que apanhar dele. Fala pro pessoal, o Jefferson, também,
da onde teu pai vinha para congregar, onde ele pastoreava? Rapaz, isso é uma coisa surreal, né? Meu pai até hoje ainda não tem carro, cara. Meu pai não tem carro, nós vínhamos lá de São João de Meriti, de Tomazinho, pegávamos 2, às vezes até 3 ônibus para vir aqui para o Coroado, né? E foram anos e anos assim. Quanto tempo teu pai ficou ali mesmo? 20 anos? Eu acho que mais de 20 anos. Mais de 20 anos, mais né? de 20 anos ali, naquela E igreja. vinha trazer os filhos todos, né? Olha, mais de 20 anos, porque quando eu cheguei no Coroado, eu acho que eu já tinha meus 8 anos. Caraca, Acho que eu já tinha meus 8 anos. Hoje eu vou já, né? Vou fazer 40 anos. Então foi essa trajetória toda ali, né? A gente vindo, chuva, né? Enchente para estar no Coroado. E eu sempre vi uma coisa que nunca vi ele reclamando para vir para o Coroado. Ele acordava cedo, né? Sempre teve a prática de ler os livros dele e ele vinha, cara. Ele vinha, mas eu nunca vi ele reclamar, e nem quando o pastor dele chamava ele, né, nas reuniões que tinha na sede, ele também não reclamava. E uma coisa que eu tenho, né, que me traz a lembrança agora, que meus pais nunca reclamaram para vir para o Coroado, para vir para a igreja. Sempre estava à disposição para servir, né? Sempre à disposição a servir. Essa é a palavra, sempre à disposição para servir. E teus irmãos, Jefferson? Era assim igual tu mesmo, assim? Rapaz, alguns reclamavam, vinham reclamando, outros não queriam vir. Quantos irmãos tu tem mesmo? Sempre reclama. Eu tenho poucos irmãos, né, Romulo? Como tu sabe. Quantas meninas, né? E quantos meninos? Nós somos em 6, né? Somos em 6. Né? Meus irmãos são todos pastores. Né? São 4 meninas e 2 homens, que é o meu irmão Marcelo e sou eu. Minhas irmãs são a Cristiane, Ana Cristina, Miriam e Simone, que hoje a Miriam mora em Portugal junto com meu cunhado, o Hélito, e meus pais também estão morando lá em Portugal. E como é que foi para você ali congregar ali nesse período ali do Coroado? O que você aprendeu ali com teu pai, com a tua mãe naquele ministério? Você via ali, se tratando do Coroado, o que você via ali na igreja? Que você falava assim, cara, meu pai, minha mãe é maluco sair de São João para vir para cá. A gente como menino, né, como garoto, e entendendo, e engraçado que desde pequeno a gente sempre teve a visão missionária deles. Né? Então a gente não tinha essa questão como garoto, esse pensamento ainda de falar assim, mas como meu pai é louco de vir para cá. Porque a gente já entendia, mesmo que pequeno, que o chamado dele era esse. Entendeu? Então a gente não via esse pesar, a gente não via a distância. É claro que a gente sentia, às vezes, o cansaço. Às vezes a gente sentia, como eu falei, a questão de estar no futebol, né? Só que, por mais que a gente era pequeno, a gente já entendia essa questão, né? de vir para a igreja. Então, não tinha o cansaço em si, né? Porque a gente já entendia que a missão dos meus pais era essa. Muito legal. Gente, vocês estão gostando aí? A gente vai para um rápido intervalo, tá? Na volta, a gente vai continuar com esse bate-papo aí, né? Saber um pouquinho mais do Gerson. Enquanto o Gerson vai tomar uma água, né? Você vai lá rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tá bom, gente? Ao longo da história, o mundo foi marcado por notícias. Algumas mudaram fronteiras, outras trouxeram medo, dor e incerteza. As manchetes se acumulam, mas a paz continua escassa. Ainda assim, existe uma notícia que atravessou todas essas eras e nunca perdeu o poder de transformar vidas. Essa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. O sepulcro ficou vazio, a cruz não foi o fim. O Filho de Deus vive. E essa vitória mudou o curso da história. Desde então, essa boa notícia tem avançado pelo mundo. Onde Cristo é anunciado, vidas são transformadas. Pecadores encontram perdão, feridas são curadas, histórias são restauradas. Porque Jesus vive, a esperança encontrou lugar no mundo, o coração de todo aquele que crê. Mas essa esperança ainda não chegou a todos. Bilhões de pessoas ainda não ouviram que Jesus venceu a morte, oferece salvação e prometeu voltar. Povos inteiros seguem vivendo sem acesso à palavra, sem conhecer essa boa notícia. E enquanto houver quem não ouviu, a missão ainda não terminou. Agora, essa notícia precisa seguir adiante. E é nossa responsabilidade fazer isso acontecer. Porque fomos chamados para anunciar.
Somos semeadores de boas novas, até que chegue o dia em que uma grande multidão se reunirá, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos com uma só voz, adorando o Cordeiro. Até lá, seguimos anunciando, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Estamos aqui com Jefferson Duarte, meu parceiro. No primeiro bloco a gente estava falando sobre a sua criação, sobre os seus pais, pastor José Luiz, pastora Claudete, né? Foram pastores ali da Igreja da Cada Bênção, ali do Coroado, anos, né? Congregando ali. E, Jefferson, a gente tem um quadro no Fala Varão chamado Pergunta Varão, onde pessoas mandam as suas perguntas para o convidado, né? E como você já sabe, algumas pessoas já mandaram algumas perguntas para você e a gente vai entrar nesse quadro agora. E eu queria já que soltasse a nossa vinheta para a gente já fazer a nossa primeira pergunta no Pergunta Varão. Olá, eu me chamo Wellington, eu sou cunhado do Jefferson, que hoje está participando do Fala Varão. Olha, é um prazer muito grande poder estar participando juntamente com vocês. Jefferson, eu gostaria que você contasse uma história quando você, trabalhando lá na casa dos meus pais, ainda pequeno, você viu dois objetos que estavam na parede. E eu me lembro até hoje quando você falou isso comigo, tá? Então, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí, já desde pequeno, com o mundo espiritual. Tá bom? Meu cunhado, um grande abraço. Deus abençoe você, Deus abençoe o programa e que coisas novas estão por vir para todos vocês e para todos nós. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço. Cara aí, o Ed lá de Portugal, viu? Te mandou uma mensagem. rapaz. Pergunta aí, o que você viu lá, Varão? Você agora tá até curioso. O que você viu lá? Primeiramente, mandar um abraço para ele lá em Portugal. O Wellington é uma benção, meu cunhado, né? Antes de responder essa pergunta dele, o Wellington não era cristão quando começou a namorar minha irmã, né? Essa história é muito engraçada. Ele começou um trabalho dele lá em Madureira, aí começou a namorar com a minha irmã, cara. Aí começou a dormir no sofá da minha cama, lá de casa do meu pai. Aí teve uma vez que ele estava dormindo lá com a boca aberta, mano. Mó bocão Com a aberto. boca aberta, eu fui lá na cozinha, peguei sal, taquei aquele sal na boca dele. Os caras abusados, meu irmão. Dormindo Começou a namorar minha irmã agora e já quer dormir aqui na sala. Tá dormindo na sala já. Dormindo na sala. Aí o que acontece? Essa história foi interessante. Né, lá na casa dos pais dele, né, que eu trabalhei lá como ajudante de servente, né, de pedreiro, e ao quebrar as paredes da casa dele, no momento que eu comecei a quebrar, eu encontrei duas velas, né, uma preta e uma vermelha, né, dentro da parede, né, colocada. Parece que quando o pedreiro ou o ajudante que estava lá fazendo a obra, né, na hora de colocar a massa, colocou duas velas, né, uma preta e uma vermelha. E ali já tinha um histórico, né, espiritual muito forte. E a partir daquele momento ali, nós cremos que foi quebrado ali na casa dele ali. Caramba, duas velas. Duas velas. E aí quando tu mostrou pra ele as Ele velas? ficou desesperado. Estão fazendo macumba pra mim. Fizeram macumba pra ele. Ele já tava na igreja? Aí ele já estava na igreja nessa época, né? Ele ficou com medo? Aí nesse aí ele já tinha, né, o entendimento espiritual. E ali a gente já orou, né, para todo mal, né, fosse quebrado. E a partir daquele momento nós cremos que foi quebrado ali, né? Ou algum pacto que fizeram ali. Uma maldição, né? Alguma coisa. Maldição ali foi cortada. Glória a Deus. Vamos lá para mais uma, então? Fala, Varão! E aí, meu irmão, tudo bem? Achou que eu não ia vir aqui para falar de você, né? Então, lembra desse teclado?
foi um dos instrumentos que você deixou lá na igreja, né? E com isso fez com que a cada dia mais meus filhos se aprofundassem, amassem mais o ministério, né? Então é isso, meu irmão. Eu vim aqui pedir para você contar pra gente o que mais marcou a sua vida, o que mais marcou o seu ministério, né? Onde nós vivemos momentos incríveis, onde nós vivemos momentos importantes, especiais. Tivemos muitas histórias ali que marcou a nossa vida. Mas eu gostaria que você contasse uma pra gente, que mais marcou a sua vida. Então é isso, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua carreira. Que você cresça a cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amo sua vida. Mas conta aí. Fala aí, varão. Um beijo. Eu pedi a Simone para me mandar o vídeo no domingo, né? Aí ela queria me mandar hoje. Eu falei, não, hoje não dá não, tem que mandar. No caso foi ontem, né, que ela me mandou mensagem. Eu falei, não, tem que mandar hoje, porque vai ao amanhã, né? Aí ela falou assim, não, então tá bom, então vou mandar hoje. Aí eu falei, manda pro teu irmão aí. Ela foi e mandou. E aí, varão? Uma das histórias que me marcaram, né, que ela mostrou ali o teclado, é algo muito interessante, que eu sempre quis fazer parte do Ministério de Louvor, né? E naquela época não tinha muito instrumento, então eu queria cantar. E na época lá do Ministério de Louvor, né, do meu pai, né, tinha já o Ministério de Louvor e eu queria cantar. Mas como você sabe, né, que eu canto muito bem, né? Só Jesus, né? E como eu canto muito bem, não consegui fazer parte do Ministério de Louvor, né, cantando. E tinha um baixo assim, e ninguém tocava o baixo. Aí foi quando meu pai falou assim, cara, por que você não se dedica, né, no instrumento? Não tem ninguém que toca contrabaixo. Você poderia, né, aprender e tocar. E ela mostrando aquele teclado ali, me fez lembrar essa fase, né? Porque às vezes a gente desiste, né? Por mais que eu era filho de pastor, mas não deixaram eu entrar na equipe de louvor, até porque eu não canto bem, eu canto mal, né? Eu canto mal, então me dediquei, né, no instrumento, me dediquei no baixo, né? A gente arranha alguns instrumentos, aí foi quando eu comprei aquele teclado. E com isso, né, como você sabe, nós, eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor, ali do Coroado, e a gente conseguiu levantar muitos músicos, né, a qual você também fez parte lá do Ministério de Louvor. E teve uma época, como acho que qualquer igreja acontece, de às vezes os músicos abandonarem, né? Às vezes os músicos saem. Não sei o que acontece com os músicos que eles saem de uma igreja. Só que eu permaneci. Então, daquela leva toda que não deixou eu participar do Ministério de Louvor, eles saíram e acabou que eu assumi o Ministério de Louvor. Só ficou você, né? Só ficou eu. Você e o Azé. Ficou eu e o Azé cantando Grande é o Senhor. Ele vai ver isso, cara. Ele deve estar cantando lá pra... Só cantava Grande é o Senhor, né? Só canta isso. E ali, né, o qual eu, né, fiquei líder do Ministério de Louvor, né, e você também começou a fazer parte ali do Ministério de Louvor. Começamos a ter 2 guitarristas, 2 bateristas. Lembra, a gente queria até gravar um DVD, né, CD. Então, a gente, né, tinha um pensamento muito bom, né? Um pensamento bom. E conseguimos ali naquela época ali realmente viver o Ministério de Louvor, né, Ramon? Conseguimos viver o Ministério de Louvor. E aí hoje eu vejo, né, meu sobrinho também indo, né, para essa linha, né, para esse mesmo caminho de estar tocando instrumento. Então eu sou muito grato a Deus porque lá em casa quase ninguém tocava instrumento, né? Hoje a grande maioria já tocam, já cantam. O Wellington também, meu cunhado, né, veio fazer parte do Ministério de Louvor, né, e cantou no Ministério de Louvor e tantas saídas nós fizemos, né? E história a gente tem para contar muita. Né? Quando a gente saía para tocar até lá na sede também, no Jacaré, né, de tocar junto. E é isso. Mano. Uma das coisas que quando você falou aí da questão da gravação do CD, eu me lembrei uma época que a gente foi falar com o teu pai, que a gente tinha que fazer algumas modificações lá na igreja, tirar os pisos, né? Que tinha botado os pisos, né? Para acústica, né? Aí ele chegou lá irritado, desceu a escadinha irritada lá, aí falou pra gente assim, ó,
começar com esse negócio de gravação de CD, de coisa aqui, vou tirar pano, vou tirar tudo que tem aqui, vou rasgar tudo. Vou rasgar tudo. Eu falei, caramba, o missionário, eu acho que não gostou muito da ideia desse negócio, não. Agora, vocês querem tirar o negócio da igreja, quer tirar isso, quer tirar aquilo, quer mudar tudo por causa de um CD. Aí, isso foi uma das coisas que mais me marcou, que ele era linha dura, né? Quando a gente falava com ele, não, missionário, tem que tirar aqui e tal, pra mudar, pra melhorar a acústica da igreja. Não, agora o negócio é ficar tirando um montão de coisa, agora por causa de vocês tocar. Meu pai era figura. Tá demais. Tem mais uma, Jefferson. Fala, meu amigo, beleza? Me chamaram aqui para fazer uma pergunta, né? Vou fazer duas em uma. A primeira é mais uma história, né? Queria que você contasse um pouco da vez que vocês foram lá em casa me buscar e eu estava dormindo e foram me buscar para a escola bíblica, que o pastor pediu para vocês irem lá me chamar, senão não tocaria no domingo. É uma história bem engraçada aí para se contar. A gente tem várias histórias, mas essa é uma bem engraçada. E aí vem minha pergunta. Num país tão perigoso quanto o nosso, a gente que é evangélico, né, e vivemos ali o evangelho, como é que é conciliar a sua profissão, né, que é algo que você está todo dia de cara com o que há de pior do ser humano, com violência e tudo mais, e às vezes tem que tomar até algumas decisões mais duras com alguém. Como é que você consegue conciliar isso com a sua religião, com o seu chamado? Conta pra gente um pouquinho aí, tamo junto. Um abraço. Primeiro você vai contar pra gente, essa história. Lá do teu pai pediu pra gente lá, nós dois lá ir atrás dele, lá que ele tava dormindo, não tinha ido na escola bíblica. Que teu pai falava, às vezes eu falo aqui, pessoal, eu sou líder do Michel Louvor aqui já, vai fazer 2 anos. E às vezes eu falo pro pessoal aqui, eu pego no pé do pessoal, negócio de horário. Às vezes quando eu fico falando das questões que eu vivi, né, lá na Casa Benção com teu pai. Conta pro pessoal aí como é que o teu pai era linha dura nessa questão de escola bíblica, que os músicos tinham que participar da escola bíblica lá. Meu pai era muito linha dura mesmo, né? Esse aí é o famoso Richard. Ele gostava que chamava ele de Richard, porque o nome dele era Danilo. Era Danilo, né? Aí como tinha 2 Danilo também na igreja, aí um era Danilo Timóteo e ele era o Danilo Richard. Era muito engraçado. Não me chama de Danilo não, meu nome é Richard. Richard. Essa história é muito engraçada também. O meu pai, ele sempre teve essa questão de ser linha dura, né? Músico na igreja, primeiramente, tinha que participar das consagrações, dos cultos, e tinha que ser dizimista também, mano. Tinha que ser dizimista. Tinha um quadrinho lá, né? Tinha um quadrinho lá, eu botava lá. Tinha que ser dizimista, irmão. Se não for dizimista, não participar das escolas bíblicas, tinha que estar lá. E essa história a gente até estava conversando antes, né? De iniciar. Essa história foi muito engraçada. E né, todos os músicos tinham que estar, né? Na consagração, na escola bíblica. Aí meu pai, vendo, né, quem estava contando lá, né, o pastor sempre fazendo a tirada de falta deles, né, cadê o Richard, cadê o Danilo? Aí eu acho que isso aconteceu no meio da consagração. Foi no meio né? da consagração. No meio da consagração, né? Aí ele foi, eu me lembro aquela parte que tu falou sobre dele ter puxado a questão do bumbo. Da pele do bumbo, da bateria. Que ele deu um tapa assim, falou, não vai ter bateria nova aqui mais não. Se ele não vir, pode ir lá atrás dele lá e falar pra ele. Se ele não vir pra consagração, não tem bateria nova aqui não. Meu pai revoltado deu um tapa no bumbo da bateria, rasgou a pele da... Aí ele viu que tinha feito besteira e acabou de rasgar tudo. Cara, que teu pai era ficou nervoso, arrancando tudo. Vai lá! No meio da consagração, mandou a gente ir atrás do Richard. Igreja lotada. Uma igreja lotada, a gente passando a vergonha. Não, vai lá atrás dele lá, ele tem que vir agora. Fala pra ele vir agora. Aí eu sempre foi meio revoltado, né, o Richard, né? Aí vai eu e Ramon atrás dele lá. Chegamos lá, Danilo, bora Danilo, pra consagração, mano. E aí ele chegou dormindo, com a cara mais amassada, shortinho de samba canção dele. Mano, avisa lá do teu pai que eu não vou, não. Mano. Abusado, ele falou assim, não, mano, não vou não. Pode falar pra ele que eu não vou não, mano. Pode falar que eu não vou não, eu trabalhei até tarde hoje, que ele trabalhava já, né? Cara, esse dia foi muito engraçado. Não, esse dia também ele tinha ido sair com a na época ele tava namorando com a Alice, né? Ele tinha chegado tarde.
Aí ele, mano, tô cheio de sono, pode falar pro teu pai que eu não vou. Eu falei, cara, se tu não for, o celular não vai deixar tu tocar mais. Não toco mais, mas eu não vou não, pode falar pra ele que eu não vou não. Ele era assim mesmo, não, mano, vou não, mano. Vamos, cara, vamos lá. Ele quer te ver, irmão. Ele quer te ver. Aquele dia ali foi complicado. Foi, cara, foi. E, Jefferson, fala pra gente aí, nessa questão, que eu ia te perguntar, né, sobre isso também. Mas como é que é essa questão mesmo aí que ele te perguntou? Como é que é trabalhar nessa área aí, sendo um evangélico? Ser policial no estado do Rio de Janeiro não é fácil, né? Não é fácil, mas é uma profissão que eu amo muito, né? Amo muito, eu gosto muito de ser policial militar. Não desejei ser policial militar, mas é engraçado que, como eu te falei antes, eu vivi 8 anos, né, no Exército e depois automaticamente fui para a Polícia Militar. Então não planejei, né, essa vida, essa carreira militar e acabei me identificando, né? Fiquei 8 anos no Exército e agora vou fazer 12 anos na polícia. E na Polícia Militar você tem que ser firme, cara, entendeu? Você tem que ser homem, né? Você tem que ter voz ativa, né? Então, como qualquer profissão, né? Qualquer ambiente, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Então, ser policial no estado do Rio de Janeiro não é fácil. E eu lembro uma fase, né? Quando as pessoas perguntam muito sobre a questão da Polícia Militar, às vezes falam muito sobre a corrupção, né? Sobre esse lado, também sobre a questão de estar dentro da favela, aquela coisa tal. E teve uma vez, né, sobre essa questão do caráter de um policial, eu estava numa fase financeira muito ruim dentro de casa, aluguel já estava atrasado, eu lembro que o Estado não estava pagando a gente. Caramba. Aí eu participei, né, de uma operação e em dado momento a gente encontrou, cara, muito dinheiro, velho. Muito dinheiro, assim, a gente chegou a prender o rapaz e... Aí eu lembro que eu coloquei o dinheiro em cima da viatura, assim, né? Em cima da viatura. Aí uns outros já, né? O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer com aquilo ali? E eu lembro que eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto e mandei para minha esposa. Aí eu falei assim, aqui o dinheiro do aluguel. Do aluguel. Miserável pecador. Aí, ó, Deus proveu, né? Deus proveu, né? Só que não, mano. Aquele dinheiro a gente pegou, né? Fizemos o correto, né? Sempre chega aquela vozinha, né? Pô, vamos fazer isso aqui, aquilo, outro. Sempre tem, né? Sempre tem. E sempre vai vir, às vezes, no momento que a gente mais está precisando, né? E é onde a nossa fé, ela é forjada, né? É nesses momentos, né? Dessa tentação, cara. Eu com filho pequeno em casa, né? O Estado, eu lembro que, acho que isso foi em 2016, não estava pagando, tinha atrasado o pagamento, tinha atrasado o 13º, e eu já com o meu aluguel atrasado, sim, né? Então vem aquela tentação, irmão. Sim. Pô, aqui agora eu vou pagar, vou pegar aqui, Deus sabe, né? A gente ainda usa a desculpa ainda, né? Esse argumento que Deus sabe, porque se Deus não colocou isso aqui, é porque Deus está provendo. Tipo isso mesmo. Né? Então, mas ali eu fiz, né, o correto que tinha que fazer para a delegacia e Deus proveu, né? Eu sempre falo que eu vivo um milagre. Glória né? a Deus. Eu vivo um milagre todo dia. Agradeço a Deus todo dia por estar nessa profissão. Né? Não é uma profissão fácil, né? Ser policial no estado do Rio de Janeiro, mas o que estraga é a minoria. Não. Né? O que estraga a minoria. Não quer dizer que existe um líder de ministério de louvor ruim, né? Que a gente vai generalizar todos. Verdade. Né? Então, hoje você, como um líder de ministério de louvor, não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa errada que os outros fizeram. Né? Eu não posso te colocar no mesmo pacote. Né? Então, quando eu virei policial, e é muito interessante essa história também, Ramon, que eu congregava dentro do Jacaré. Eu congregava dentro Na do época Jacaré, que você entrou, né? Na época que eu entrei, congregava dentro do Jacaré. Lá na sede? Lá na sede. Então, às vezes, eu saía do meu trabalho... Ia direto. Ia direto, né? Mas sem farda, sem nada. Sem farda, sem nada. Com a farda na mala, né? Coisa e tal. Só que acontece, eu comecei a trabalhar no Jacaré. Próximo do Jacaré. Naquele batalhão ali do lado. Então,
muitos irmãos me viam, né? Então, esse foi o grande conflito. Eu acho que foi mais dos irmãos da igreja, né? Entender essa cultura de ver um irmão da igreja como um policial militar. Porque a polícia, dentro da favela, sempre ela era o quê? A questão opressora. Toda vez a polícia militar entrava, oprimia. Então, quando às vezes eles me viam na igreja, os membros que já me viam como policial, né, atuando e depois tocando, eles entravam em choque, né? Falava um preconceito, né? Tinha um preconceito. Então, toda vez que a polícia vinha e fazia alguma operação, né, aí os irmãos da igreja falavam assim para mim: poxa, Jefferson, fala para os teus amigos não fazer tal coisa assim, como se eu fosse, né? Então, essa questão de, né, desaculturar, né, da polícia, né? Porque ali dentro do Jacaré, dentro de uma favela, né, e você ter um policial, né, dentro da igreja era muito complicado. E por muito tempo eu saía de serviço, entrava, né, dentro do Jacaré, e quando saía da igreja, né, às vezes eu com a farda na mala, com a arma também, e a gente passava pela boca de fumo. Isso que a gente passava pela boca de fumo, eu lembro um caso interessante, que quando a gente passou pela boca de fumo, a minha esposa falou assim: para o carro aqui. A gente está passando na boca. Não, para aqui que eu tenho que falar com aquele rapaz. Aí eu baixei o vidro, né? Baixei o vidro, ela foi e chamou o rapaz, né? Um dos traficantes que estava ali. O cara com a pistola na cintura. Jesus. E ela pregando a palavra ali, né? Então foi uma das experiências muito boa também com ela, né? Né? E muitos colegas falam assim: cara, tu é doido, você policial indo dentro da favela. Então, aí eu já começava a entender o chamado, né? Que meu pai fazia, e eu às vezes não via o perigo, né? E quando eu falava para os meus colegas que eu congregava dentro do Jacaré, os caras falavam assim: cara, tu é louco, né? Você tem tantas igrejas para você congregar, né? Fora. Mas ali a gente entendia que era a oportunidade, primeiramente, daqueles membros que tinha aquela questão do policial opressor, aquele policial, né? E eu lembro que quando eu preguei na igreja, eu falei assim: não, eu sou policial militar. Os membros ficaram doidos, né? Se você é louco, você não tinha que ter falado isso, cara, tem muita mulher de traficante dentro, né? Mas Deus nos honrou, né? E ali foi um período muito bom, né, que nós vivemos ali dentro do Jacaré. A gente estava pastoreando aquela igreja ali. Ficou quanto tempo lá? Rapaz, eu acho que eu fiquei mais de 10 anos lá. Caramba, 10 anos sendo policial e congregando lá. Congregando lá, né? Tu fazia operação lá? Eu já tinha uns 6 anos de polícia, né? Tu fazia operação lá dentro do Jacaré? Eu fazia operação próximo. E como eu trabalhava próximo, muitos irmãos da igreja me viam também. Tá. Entendeu? Mas a operação mesmo lá dentro do Jacaré, nunca fez? Dentro do Jacaré, não. Aí os irmãos... Dá bem, né? Dá bem, né? Porque imagina... Se fosse ali, os irmãos iam ficar doidos. Caramba! E quais são os desafios, Jefferson, que você vê assim hoje? Você, nesse meio aí da Polícia Militar hoje, você vê que se abre aí os canais de televisão hoje de notícias, né? Muita gente fala muito mal da Polícia Militar, né? Nessa questão mesmo que você falou da corrupção, né? Dentro da própria polícia, não só a Polícia Militar também, mas outras polícias também do Rio de Janeiro. Mas o que você vê assim, você estando trabalhando lá dentro, que você fala assim: Ramone, cara, tem jeito. O cara faz se o cara quiser. Se o cara não quiser, se o cara tiver uma índole, né, de Deus, o cara tiver uma convicção do que ele quer, do trabalho que ele quer, talvez, eu acredito que você mesmo falou, né? Talvez a pessoa acaba caindo nessa questão da corrupção, desse dinheiro fácil, por não ver esse retorno do governo, né? Do Estado ali de estar dando dinheiro ali. Que hoje o policial ganha quanto hoje, um policial? Hoje um policial ganha bem, né? Hoje a gente não está nos melhores salários, né? Mas a gente ganha razoavelmente bem, dá para sobreviver, dá para viver bem. O que acontece, mano? Eu acho, como eu falei, o policial, quando ele entende qual é a função dele, né? A carreira policial militar, antes de você entrar, você sabe o que passa lá dentro, né? Aqui fora. Aqui fora você tem uma visão, mas quando você é policial, você tem uma outra visão. Então, o
quem faz essas coisas, questão da corrupção, é a grande minoria, né? É a minoria que traz essa fumaça, faz essa fumaça ficar tão grande. Entendi. Né? Porque na Polícia Militar tem muitas pessoas honestas, muitas pessoas que trabalham de forma correta. Então, essa minoria, né, que surge a corporação, como eu falo, como qualquer outra profissão. Entendeu? Então, eu acho e eu penso o seguinte: se eu estou num local que todo mundo fala mal, se até hoje, Rômulo, você conheceu um policial ruim, ou um policial que não te fez bem, ou um policial que era corrupto, aí eu falo para as pessoas, então hoje você tem a oportunidade de me conhecer. Não é porque todo mundo é ruim que eu vou estar nesse bolo, né? Aí eu falo o seguinte, então, ou seja, hoje você tem a oportunidade de conhecer a polícia diferente, porque eu que tenho que fazer a diferença. Sim. Né? Então, toda vez que alguém me falar mal da polícia por alguma coisa, eu falo assim, eu posso, né? Eu tenho autonomia para poder falar porque eu estou lá dentro. Então, essa questão, eu penso o seguinte, se muitas pessoas, né, viram algo ruim da polícia, eu trago para minha responsabilidade. Entendeu? Então, eu procuro trabalhar honesto, né, fazer as coisas corretas. E eu sempre falo, quando tem a oportunidade de abrir o concurso, né, para a polícia, eu falo assim, cara, faz, né, porque é uma profissão rara, né, ser pacificador, né, não é fácil, né, mas quem entra, né, e vê como é bom, né, como é gratificante você ir para a rua, fazer o seu trabalho bem feito, né, cumprir o seu trabalho e voltar para casa, né, com a mentalidade de dever cumprido, cara. Glória a Deus, cara. Que bom, que bom. Jefferson, eu queria que agora que a gente entrasse nesse caminho agora da questão da tua nova igreja, né? Você foi nascido e criado dentro da Casa da Bênção e agora você está congregando lá na Atitude de São João. Como é que você foi parar lá na Atitude de São João, cara? Foi uma trajetória interessante. Nunca imaginei sair da Casa da Bênção. Nunca imaginei ter saído, né, da congregação do meu pai. E quando eu saí do coroado, fui para... Quando nós já tinha estabilizado o Ministério de Louvor no coroado, né? E a gente saía do coroado para fazer o louvor na sede, porque lá não tinha Ministério de Louvor. Então, eu senti no meu coração de ficar lá, né? Assumir o Ministério de Louvor da sede, né? Recrutar pessoas. E essa foi minha trajetória indo para o Jacaré, para a sede. Então, ali a gente conseguiu, né, montar um Ministério de Louvor, né? E, para resumir, né, quando chegou a pandemia, né, no momento da pandemia, nós descíamos para o culto, né, no momento na pandemia, nós abrimos, todos os domingos nós abrimos a igreja, nós fazíamos lá o louvor, a gente cantava, pregava, e após isso a gente começamos a viver, as coisas até falam, um dos momentos melhores da nossa carreira ministerial, assim, né, dizer. Ali eu estava pregando todos os domingos, ministrando todos os domingos, né? Estava ali uma intimidade com Deus como eu nunca tinha vivido, né? E ali a gente estava vendo o nosso ministério realmente crescendo. Aí aconteceu uma operação, né, muito grande ali, e Deus já tinha falado no nosso coração que tinha chegado o tempo, né, o nosso tempo ali. Só que como a gente ia sair se nós estávamos vivendo o melhor momento ministerial, né? Pastoreando a igreja crescendo, né? A gente pastoreava uma sede que tinha outras igrejas, né? Então a gente pastoreava pastores. Mas sabia que nosso tempo, né, a gente tinha que ir para um novo lugar. Só que aí aconteceu numa operação dessas, né? Muito grande. E teve essa operação, mataram muitos traficantes lá. E aí eu até, numa Santa Ceia, recebi uma ligação de um dos moradores, né? E falou assim, poxa, Jefferson, não é interessante, né,
você descer agora, vir para cá, né? Porque aqui eles estão com sangue nos olhos, né? Então era a facção, era o Comando Vermelho, né? E eles são bem ruins, né? São bem covardes. Então, aí falaram para mim, para eu não descer, né? Então, aí que aconteceu? Eu passei, não vim mais, né? Não vim mais para a sede, ficava em casa, né? E minha esposa descia todos os domingos, acho que foi uns 3 ou 4 meses ou mais, que ela descia sozinha para a igreja, com as crianças, né? E ali ela fazia o louvor. Ali, às vezes, ela pregava, né? Às vezes, o meu cunhado também vinha de Brasília, pregava também. Às vezes, pregava por videochamada. Então, foi um dos piores momentos da minha vida, né? Que, ao mesmo tempo, eu estava vivendo o melhor de Deus ali, né? Questão de ministração, né? De intimidade com a palavra. E, assim, do nada, acabou. Do nada, acabou. E como já tinha o costume de ir todos os domingos para a igreja, né, e vendo minha esposa descer para ir para o culto com meus filhos, aquilo ali doía no meu coração. E fazer o quê? Ir para onde? Né? Até então não tinha procurado igreja nenhuma, ficava em casa, todo domingo eu ficava em casa. E ela descendo, sempre fazendo ali as ministrações, pregando na igreja. Até que um dia ela visitou, né? Primeiramente, acho que ela visitou a Assembleia, Vitória em Cristo, né? Lá de Vilar, né? Pastor Anderson, né? Que ainda é pastor lá, grande amigo, até conhecia ele também. Aí ela foi nessa igreja, depois eu fui com ela também, gostei, né? Assembleia de Deus. E depois ela foi na igreja que era Batista Atitude, só que era um ponte, ainda não era igreja. Antes de ser igreja, eles começam com um ponte, começa primeiro em célula, né? Primeira célula, depois que tem um número razoável de pessoas, começam com um ponte, né? De 15 em 15, né? Um culto lá, eles alugavam um salão, até depois se tornar igreja. Então ela visitou essa igreja, né? Que ainda era um ponte, lá em São João de Meriti, e tinha um pastor lá, Pastor Léo, e ela visitou, gostou, né? E falou assim, poxa, gostei lá daquela igreja, gostei daquela igreja, e tem um pastor lá que está precisando da nossa ajuda, né? Eu acho que ele está precisando da nossa ajuda. Então eu falei assim, tá bom, né? Eu vou lá. E acho que foi num domingo desse, eu visitei com ela a igreja, né? Ainda era ponte, não era uma igreja, né? Era um salão que eles alugavam, um salão de festa, né? De 15 em 15 dias para fazer os cultos. E me senti bem à vontade, me senti acolhido, né? Pela igreja, e os louvores, né? Os louvores tocavam a nossa alma, o nosso coração, a mensagem, até que eu fui indo, né? Fui indo. Aí conheci um grande amigo que era o Everton, que era baterista, né? Então, ali eu já comecei a fazer as comunicações, né? Comecei a comunicar com os músicos, né? E via que eles traziam muitos músicos de fora para poder estar fazendo nessa parte. Até que um dia, né? Como a Igreja Batista, ela funciona em célula também, né? Encaminharam a gente para uma célula. E eu nunca tinha vivido célula. Eu não sabia... Eu não sabia que era célula, né? Então, a trajetória nossa de Casa da Bênção, né? A gente ouvia falar sobre célula, mas não vivia, não sabia o que era célula, né? A gente tinha até aquele preconceito, né? Sobre célula. E na célula também, aí foi outra coisa, né, cara? Fui bem acolhido. Muitas vezes as pessoas saem de uma igreja para outra porque saem ferido de outras igrejas, né? E ou ferido com o pastor, ferido por outras pessoas, ou por alguém, ferido pelo Ministério de Louvor, algo do tipo. Mas não, a minha família, eu e minha esposa, a gente saiu, né, da sede no nosso melhor momento, entendeu? Então a gente não saiu ferido, Saiu bem, né? Saímos bem. Saiu bem. E como nós fomos na célula, fomos bem abraçados, né? Fomos bem cuidados ali. Então a gente viu a essência, né, do que é estar em célula, aquele contato realmente de pessoas.
E hoje aprendi a amar célula, né? Aprendi a amar célula, aprendi a gostar de célula. E aí dentro da célula ali perguntaram, né, como era o nosso chamado, aquela coisa toda. E, enfim, né, eu tive a oportunidade de entrar no Ministério de Louvor, né, tocando baixo, né. Fui convidado e depois minha esposa também entrou. Tive a oportunidade de tocar, né, na Igreja Batista de Nova Iguaçu, ter aquela interação. E até que a gente conseguiu, fomos indicados para ser líder de célula. Aí começou a nossa trajetória, né? Começou a nossa trajetória na Igreja Batista Atitude, de São João. Começamos a liderar a célula, né? A gente não falta célula. Bom, pode estar a chuva que for, nós vamos para a célula. Mesmo que a pessoa às vezes não quer nem abrir a casa, nós estamos lá no papel. Não, vai ter célula sim. Eu e minha família, nós somos em 6, né? Então a gente já é a célula. Já é a célula. Já é a célula. E temos várias experiências com célula, né? Então aprendemos a gostar de pessoas, aprendemos a gostar de estar em célula. E aí teve multiplicação de célula, já lideramos uma célula com mais de 60 pessoas. Né? Eu e minha esposa como líder de célula, uma célula 60 pessoas, a gente multiplicou, né, a célula, e com essa multiplicação de células, aí hoje nós somos pastores de rede. Né? Legal. Então, o engraçado, e a oportunidade que Deus nos deu, né, de ter visto aquela igreja, né, como a esposa falou no início, né, de ajudar eles ali, e vemos toda a transição da igreja, né? Nós vimos a igreja realmente crescer, né? As né? fases, né? As fases da igreja. Aí hoje nós temos uma igreja, né, já, né, estamos lá há 4 anos. Dessa igreja nós já temos uma filha na Pavuna, né? Da Igreja Batista de São João já temos uma filha, e agora nós vamos para um outro espaço maior. Então ali, né, eu também assessoro a pastora lá no Ministério de Louvor também. Ali só no Ministério de Louvor mais de 60 pessoas, né? Caramba, só na rede mais de 150 uma pessoas. Dor de cabeça danada, né? Aqui eu já tenho 20, é uma dor de cabeça, tô ficando até com a barba branca aqui já. Ali com 60 pessoas no Ministério de Louvor, muitos guitarristas bons, né? Pessoas que estão começando também, uma igreja ali que dá muita oportunidade para você crescer. Né? É só ter o coração disponível. Você não precisa ser o melhor músico, você não precisa ser o maior pastor, você não precisa ser o maior teólogo. É só você estar disponível. Ser servo, né? Ser servo, ter o coração servo, ser generoso e ser grato. Né? E essa é a nossa história. Nós estamos ali, né, há 4 anos ali, alegre, feliz, tendo aqueles embates, né, do que meu pai tinha, né? E é engraçado que de todos os meus irmãos são pastores. E eu nunca quis ser pastor. Nunca quis ser pastor por ver o que meu pai sofria. Né? Vi meu pai sofrer muito. O meu sogro é pastor. Né? Vi ele sofrer muito. Né? Você também acompanhou. Muitas pessoas traem a gente, né? Quer ver a gente pelas costas. E eu sempre falo lá na igreja quando a gente está em célula. Hoje a gente está lá numa igreja que eles falam que todo crente é um pastor e toda casa é salvando vida. Ou seja, quando você entra na igreja, você já é pastor, né? Então você já está cuidando de pessoas. E a partir do momento que você lidera uma célula, você tem um compromisso com aquelas pessoas, você tem compromisso com as ovelhas. E a partir do momento que você lidera uma rede, que são 4 redes, praticamente cada rede 150 pessoas, né? Nós pastoreamos essa rede, pastoreamos os líderes da rede, né? E está sendo um trabalho incrível ali na Igreja Batista, uma coisa que a gente nunca esperava, nunca imaginei estar, né? E ali eu tive a oportunidade de tocar com grandes cantores, né? Que a Igreja Batista nos proporcionou. Cara, tu tocou num ponto muito legal, que é o que até a nossa igreja aqui, ela trabalha, né? Com célula, né? O pastor aqui também é apaixonado por célula. A gente frequentou um tempo, a gente aprendeu a ser célula na Batista Central de Belo Horizonte, né? E lá a gente viu lá, assim, como é a célula na igreja, ela traz uma visão, né?
diferente, né? E às vezes você vê muitas pessoas, às vezes até dentro da igreja, que tem uma certa, não uma restrição, né? Que essa Isso. questão de Aquele célula, preconceito, aquele realmente, né? Não, célula não sei o quê. Aí o nego fala que célula já é G12, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aqui o pastor, graças a Deus, a gente tá nessa pegada de célula, o pastor ama quem fala de célula. E eu tenho certeza, cara, que, como eu te falei, a minha vontade é te trazer aqui para você pregar no Congresso de Louvor, né, que vai ser em outubro. E vai ser muito legal também, o pastor João te conhecer. O pastor João é uma benção, ele ama pessoas que falam de célula. Ele ama essa visão celular também. E ele tem passado isso aqui muito para a igreja, né? Para a igreja também amar essa visão celular, né? Que é importante. Como eu te falei no início, a gente está abrindo uma célula agora do louvor, né? Sábado agora. A gente sentiu essa necessidade porque célula também é isso, né? Você cuidar de um irmão, às vezes o irmão está passando por um problema difícil. Você acaba ali na célula cuidando da pessoa. A célula é cuidado, né? O desenvolvimento, né? Às vezes a pessoa mais tímida acaba desenvolvendo um pouquinho melhor. E isso é muito legal. E eu queria que você falasse também a respeito, musicalmente, você. O que você tem evoluído lá na Atitude, porque é uma igreja também que questão musical, é uma igreja, né, que tem uma visão musical muito boa, ampla, né? Você vê ali na Barra, ali a igreja, você vai ali, um ministério de louvor muito bom. A gente teve há um tempo atrás aqui a Rose Oliver, que veio aqui congregou um tempo aqui na igreja, né? E hoje está na Atitude, né, na Barra. E ela falou muito a questão lá da igreja, né, da Atitude. Eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito musical da igreja. O que você evoluiu como músico na igreja? E como músico, eu acho que eu evoluí, mano, uns 100%. Que é uma igreja que você tem que estar pronto, mano. Tem que chegar pronto. Antigamente a gente ensaiava, né? Tinha a questão do ensaio. E ali eu aprendi a gostar do ensaio e não gostar do ensaio, né? Porque lá você tem que chegar pronto. Não tem ensaio. A primeira vez que eu toquei, eu perguntei, cara, quando que é ensaio? Eu falei assim, mano, não tem ensaio não. É a passagem de som e vambora, né? E vambora. E aí o que acontece? Isso aí foi algo muito, muito legal para mim também, porque a gente sempre tocava aquela questão de Cifra Clube, né? aquela coisinha, né? Aquela meia boca, né? Do músico ali, né? Que a gente sempre fez. Só que aí eu vendo aqueles músicos, eu falei assim, cara, para eu tocar com aqueles caras lá, eu tenho que tocar bem, mano. Eu não posso chegar lá falhando, não. Tem que chegar lá, tem que chegar pronto. Então, mano, eu estudava música o tempo todo, ouvindo música, a semana toda, porque eu tinha que chegar no nível dos caras, tinha que chegar. Então, isso me fez evoluir, me fez crescer, porque eu queria estar ali no meio, né? Eu falei assim, para eu estar naquele meio, mano, os caras tocam igual do CD, tocam tudo certinho, play, né? Aí eu falei assim, não, mano. Então, ou seja, pra mim, pessoal, como músico, eu acho que eu evoluí 100%, mano. Que eu não podia ser aquele músicozinho só de Cifra Clube, não. Eu tinha que chegar ali, tinha que chegar pronto. E como é que é o Ministério de Louvor lá? VS, rola VS? Então, estamos nessa transição agora do VS. A gente ainda não usa o VS, né? Nós temos alguns músicos lá, pô, os caras são muito bons, muito top. Só que estamos nessa transição ainda pro VS. E tem essa questão dos músicos, é muito interessante que a gente não tem uma panela lá, né? Não tem os músicos, então, ou seja, sempre toda semana sempre toca. Muita então, gente também para tocar, né? Então você nunca fica aquela coisa, né? Aquela galera só, galera só. Então, ou seja, tem uma galera que tá mais evoluída, aquela galera que não tá, entendeu? Glória a Deus, mano. E pra gente já caminhando pro final, o que você pode falar pra gente, assim, o que você tem servido lá, que tem te pressionado a cada dia, de falar assim, caramba, eu acho que hoje eu achei o meu lugar aqui, a questão ministerial dessa visão, né? Você, como voltando no início que a gente falou, você foi criado dentro de uma caixa, né? E hoje você já vê o evangelho de uma outra forma, né? Como é que tem sido isso para você? Isso aí, isso que você tocou é interessante, de olhar o evangelho hoje, Rômulo, com um outro olhar. Eu até preguei a quarta-feira retrasada lá na igreja sobre
eu preguei lá sobre... se eu fugiu até a memória agora. Eu preguei sobre João 5, né, que Jesus, a cura do paralítico, né, Betseba, a casa da misericórdia. Que aquele paralítico, ele ficou muito tempo, né, na casa da misericórdia, né, e no tanque de Betesda, né, no tanque de Betesda, e por muito tempo ele ficou ali paralisado, né, 38 anos, a Bíblia fala que ele ficou ali naquele tanque, na casa de misericórdia, esperando algo acontecer, um milagre acontecer. E às vezes a paralisia dele também era muito emocional. Então eu falei sobre isso, né? Sobre a paralisia emocional. Eu falei que às vezes nós não vemos hoje muitos paralíticos na igreja, mas só que a nossa paralisia às vezes é emocional e a paralisia espiritual. O que eu quero chegar nesse ponto? Como eu falei, conversando com a minha esposa esses dias, eu sempre estive dentro dessa caixinha, né, da igreja, sempre vendo, né, como a minha esposa falou, né, sempre vendo meus pais fazerem, eu sempre fazendo no automático. Então, eu não era aquele cara que vim do mundo, né, e poxa, agora eu vou fazer porque Deus fez isso na minha vida. Não, eu fui criado no Evangelho. Então, para mim, era normal estar no altar, era normal, né, tocar, era normal, tipo assim, o baterista não tá, mesmo não sabendo tocar, você ia lá, né, o tecladista não tá, você ia lá, arranhava, então, ou seja, eu fazia no automático, né, ou seja, eu nunca planejei nada, né, as coisas iam acontecendo, né, então, como eu ia seguindo, eu era um camarada que eu sempre falei para minha esposa, ser filho de pastor, né, ter filhos, mas um camarada que não sonhava. Eu não tinha sonhos. Nem você me perguntou, mas qual é agora os seus sonhos? E é engraçado porque eu era um camarada que não sonhava, não tinha uns planos para minha vida, né? Não tinha propósito. Eu vivia dia após dia, né? Só que hoje eu tenho uma nova visão, né? Uma nova visão. Eu sempre falo para minha esposa o seguinte, que uma coisa eu tenho, né, que minha mãe falou que eu sou o filho da promessa, né? Quando ela casou com meu pai, ela queria um filho, né? E eu agarrei isso, né? Eu agarrei nisso e me despertei para isso. E até o teu convite aqui foi algo, até falei para minha esposa, foi algo que por pouco tempo, né, desbloqueou, né, na minha mente, desbloqueou na minha forma de pensar, desbloqueou na minha forma de sonhar, né, de planejar coisas, né, porque eu não planejava. Ou seja, eu estava como aquele paralítico de Betesda, né? Eles estavam ali na casa da misericórdia, né, mas algo me pedia, né, por estar ali, por aprender a fazer as coisas, eu fazia. Mas hoje não. Hoje eu sou um cara que eu sonho o teu sonho, cara. Quero sonhar contigo. E eu até falei com a minha esposa, que a palavra de Deus diz que os planos do Senhor são maiores do que o meu. Aí foi quando eu parei assim, cara, se eu não tenho sonho nenhum, se eu não tenho projeto nenhum, o que Deus vai ter comigo? Qual vai ser os planos dele? O que vai ser maior? De nada, se eu não sonho nada, se eu não planejo nada. Se ele não vê uma expectativa em mim, então, ou seja, nada, né? Então, aí hoje eu falei assim, hoje eu tenho uma mente completamente diferente. Hoje eu planejo, hoje eu sonho, né? Hoje eu quero ser aquele homem, como eu li esse livro, né? É um livro muito bom, que é Uma Vida com Propósito, né? Esse livro, ele te desbloqueia, né, cara? Por mais que a gente entende, a palavra de Deus fala que nós estamos aqui nesse mundo como apenas forasteiros, né? Estamos aqui, a nossa morada não é aqui, nossa morada é o céu, né? Só que tem um plano para a gente aqui, né? A Bíblia, ela fala que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, ele já tinha um plano para a gente, né? Então, hoje eu estou aberto aos planos do Senhor porque eu começo a ter sonhos,
né, começa a planejar coisas, né, tanto ministerialmente, a questão, né, eu nunca sonhei, né, de ser um grande pregador, de estar pregando, né. Hoje eu já começo a fazer, hoje eu já estou fazendo um seminário, né, hoje eu faço querigma na Igreja Batista Atitude também, porque hoje eu quero viver aquilo que o meu pai vivia, né, ter as experiências que ele teve. Não só apenas ter um contador de história, né, do que ele teve, mas hoje eu quero viver as minhas histórias. Hoje eu quero viver a minha experiência. Isso faz o quê? Que eu comece a sonhar com coisas. Glória a Deus. Né? Então, os convites estão vindo, estão chegando, porque a partir do momento que eu desbloqueei isso, que eu precisava, né, dessa cura emocional, desbloquear o quê? O meu sonho, né? Algo que eu nunca imaginei, nunca quis sonhar, sempre vivi uma vida, né, atrás das outras coisas acontecia pela misericórdia, mas eu sempre me lembrei, a partir do momento que minha mãe falou assim, você é o filho da promessa. Então, ou seja, então não foi por acaso, né? Não foi por acaso, não foi por acaso que eu tenho uma esposa, né, que também é pastora, né, que canta, tem um coração generoso. Meus filhos são os filhos maravilhosos, né, sobre a questão de estar na igreja, sobre a questão de estar no reino. Eles entendem isso. Então, Ramone, é muito gratificante hoje eu sonhar com a minha casa no altar. Hoje poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? A minha filha, Thaís, ela tem 23 anos, hoje ela é líder kids também, ela lidera, né? E os meus filhos estarem vendo isso, né? Tanto posso sonhar o final da minha carreira militar. Hoje eu falo com a minha esposa também, olha, poxa, imagina a gente quando eu estiver aposentado, né, a gente vai ter até mais tempo para estar no reino. Então, coisas que eu não pensava, coisas que eu não sonhava, que eu não planejava, vivia realmente, Ramone, um dia após o outro, né? A minha trajetória no Exército, fui lá, servi, não sonhei estar. Na Polícia Militar, eu estou porque os colegas falaram, pô, vamos fazer uma prova, eu fui lá, fiz, estou, né? Ser filho de pastor, acontecia de fazer, não tem ninguém, vai lá e faz, porque tu tá ali, você é filho de pastor. Tudo no automático, né? Tudo no automático e tudo vendo o quê? Meu pai fazer, vendo as pessoas fazerem, né? Mas hoje não, né? E conversando, né? Minha esposa é a minha conselheira, né? A maior pessoa que Deus me deu, né? Eu sempre falo que depois de Abraão, né, uma mulher de fé, o pai da fé foi Abraão, depois é ela, minha esposa. Que ela tem mais fé em mim, né, do que eu mesmo. Eu né? tenho uma lá em casa assim também. E ela é uma mulher muito de fé, uma mulher de sonhos, né? E não sei o que ela viu em mim, eu sei que é a beleza, né? Calma. Mas uma mulher de fé, né? Então, eu acho que, mesmo não ter planejado, Deus foi tão misericordioso comigo que me deu uma mulher do altar. Sim. Uma mulher que ora, que eu vejo uma mulher orando, que não tem que se vergonhar, né? Que está ali comigo, me auxiliando todo momento. Quando eu estou orando, ela levanta também para orar. Quando eu estou lendo a Bíblia, ela levanta também para ler. E as nossas conversas, praticamente 90% da nossa conversa é sobre o reino, é sobre a palavra de Deus, é sobre a igreja, é sobre célula. E não é pesado, né? Não é pesado a gente falar sobre isso. E é com essa leveza que a gente traz para os nossos filhos também, né? Aquilo que às vezes meu pai trazia um pouco pesado para a gente tenta trazer leve para as crianças, né? De estar na igreja, né? E é sobre isso. Eu sou grato, né? Sou grato a Deus pela essa família, né? Essa família que Deus me deu e uma esposa que sonha junto comigo, né? Hoje ela tem os sonhos dela, eu procuro sonhar, né, os sonhos delas, dos nossos filhos também. Então, cara, hoje eu sou um sonhador, mano. Eu sou um sonhador porque eu sei que Deus tem muitas coisas para poder fazer, né? Então, as minhas orações é, Senhor, eu quero me dar a graça para poder fazer tudo aquilo que o Senhor escreveu, todos os planos. Eu peço a Deus, Senhor, que eu possa enxergar aquilo que eu não estou vendo, que eu possa ouvir
né, o que eu não estou ouvindo. Uma passagem muito interessante diz que Jesus ele está à porta e ele bate, né, para que a gente possa ouvir, né? E engraçado que bater na porta é algo bem sutil. Ele não grita, ele não arromba a porta, ele bate, né? Então, para a gente ouvir uma pessoa batendo na porta, a gente tem que estar com o ouvido bem aguçado, não está ouvindo nada, não tem que ter muito barulho em nossa volta, né? Então, eu peço a Deus nas minhas orações isso, que eu possa não ouvir os barulhos do mundo, mas que eu possa estar ouvindo ele bater a porta para que ele possa fazer morada, que eu possa o que eu possa fazer no meu lugar, o que Jesus faria. Glória a Deus. Né? Sempre eu falo para minha esposa, no meu lugar, o que Jesus faria, no nosso lugar? O que Jesus faria? Né? Que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Né? Então, essa questão de imitar Paulo e imitar Cristo, às vezes não é fácil, porque a gente quer fazer as nossas vontades. Então, ser realmente um imitador de Cristo não tem sido fácil. Mas hoje, o meu maior sonho, aí se você perguntar assim, ô Jefferson, qual o seu maior sonho? Hoje, o meu maior sonho é ser um imitador de Cristo. Glória a Deus. Né? Chegar numa estatura perfeita, ser um homem que não tem que se vergonhar, um homem que se apresenta a Deus, que domina bem a palavra da verdade. Amém. Não ser mais aquele camarada, Ramone, que fazia as coisas no automático, né? Por fazer, ou por ser filho de pastor, ou porque não tem ninguém para fazer. Não, agora estou fazendo porque eu tenho um chamado, porque Deus me chamou para fazer isso, ter esse entendimento, né? Abrir meu coração, abrir a minha mente, né? Para esse lado, né? Então, as coisas elas têm acontecido, né? A partir do momento que a gente rompe, né? A partir do momento que a gente enxerga as coisas com uma outra visão, com uma outra ótica, e as coisas acontecem. Sim. E o legal que você falou, né, para a gente também caminhando para o final, que só entende isso, né, essa questão de você fazer as coisas para Deus, o prazer, né, você saber quem você é em Deus, ter esse reconhecimento, né, saber quem você é em Deus, ter essa identidade em Cristo, né? Isso. Como eu sempre falo para minha esposa, saiu lá da Boiúna, vem para cá, para congregar aqui, Vargem Grande. A gente pega 2 ônibus e vem para cá. E a gente não tem carro, mas a gente vem. Tô aqui quinta, tô terça, tô sábado de manhã dando aula, sai daqui às vezes à tarde, domingo de manhã, 7 horas da manhã sai de casa. E o pessoal aqui também que mora aqui, terça-feira hoje, essa hora, tá aqui gravando com a gente aqui. Então, assim, não é porque, não tenho nada na minha casa para fazer, não, amor a Deus. Amor às coisas de Deus. É isso que o salmista Davi sempre fala, eu sempre falo aqui no altar, né? Eu não tô ministrando, né? O salmista Davi, quando fala que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha prazer, né? Estar ali na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. E, mano, de verdade, eu fico muito feliz quando vejo suas postagens lá, você tocando, orando, pregando. Fico muito feliz porque a gente viveu isso junto. Eu vivi uma parte da sua vida contigo lá. A gente cansei de dormir na tua casa, dividir a minha cama ali, eu, o Richard, né? E a gente viveu muitas coisas boas e eu fico muito contente quando vejo você trabalhando no reino, né, firmando esse propósito em Deus, sua casa, sua família, né, eu fico muito feliz mesmo. Mano, pra gente encerrar, como eu sempre faço aqui de prática com os convidados, queria que você olhasse lá para aquela câmera lá da frente e que você... aqui agora é aqui, ó. Aí você pode olhar para cá, para essa câmera aqui. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem está em casa nos assistindo agora, uma palavra, um versículo, algo que você queira deixar para quem está afastado ou para quem ainda está nos caminhos, mas está meio que perdido dentro da igreja. Essa é a sua oportunidade. Tá ok. A palavra que eu quero deixar aqui, que está lá em Isaías 43, né? A palavra de Deus diz assim diz o Senhor teu Deus, não temas, eu te remi, né? Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Né? Então essa palavra ela tem aguçado o meu coração, né? Assim como quando o Senhor diz para ele dizendo assim, eu sou o teu Deus, não temas. Então, Ramone, a palavra que eu quero deixar para vocês é essa, né? A gente não temer nada, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, saber que foi o Senhor que nos comprou. Ele está dizendo, eu te remi,
eu te comprei, tu és meu, te chamei-te pelo teu nome. Deus falando assim, eu te chamei, tu és meu. Né? Então, é essa palavra que eu quero deixar lá, que está lá em Isaías 43, 1, não temos. Né? Aí um versículo diz, se passares pelo fogo, estareis contigo, mesmo se passares pelas águas, né? Eu estou contigo, se passares pelos rios, vocês não se submergirão, né? O fogo não vai te queimar. Glória a Deus. Então, ou seja, por qualquer situação que a gente possa estar passando, a gente possa entender que a nossa identidade está em Cristo, saber quem nós somos e saber que em todas as tentações, por todos os momentos que a gente passar de crise, Deus estará conosco. Glória a Deus. Mano, queria te agradecer de novo, mais uma vez, por ter aceitado aí o convite de participar do nosso Fala Varão, né? Amém. E que Deus continue abençoando você, seu ministério, a sua casa, sua família. E espero você aqui no Congresso de Louvor, pra gente continuar. Vamos cantar junto, vamos tocar junto aqui. Amém. Bora entregar, vamos pra cima. Galera, esse foi o Fala Varão dessa semana, nosso convidado Jefferson. Não esquece de curtir, compartilhar, tá? Aciona o joinha lá para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito importante para o canal. E esse foi mais um Fala Varão dessa semana. Que Deus os abençoe.